Oi, Fala, Rafael, como é que Henrique. tá? Tudo certo? Tudo bem? Tudo Tudo bem, e você? certo? Tudo bem, e você? E aí, tudo certo? Tudo certo. Tudo ótimo. Vamos começar a nossa live, né, sobre gestão de tempo, né, para vendedores, né? O porquê que é tão importante essa gestão de tempo para os vendedores. Para você que não conhece a minha pessoa, meu nome é Rafael Mendes. Eu construo, né, um conteúdo incrível para você vendedor, para você pré-vendedor, para você gerente de vendas que deseja vender mais, que tem aí desafios para escalar as suas vendas e que sonha em vender mais, vender melhor e vender sempre. Hoje eu tenho um convidado aqui na nossa live, o Henrique Seidler. O Henrique Seidler é executivo de vendas da RP Trader. Olha que loucura isso. A RP Trader é uma startup, né, uma empresa de terceirização da área de vendas, né? A RP Trader, o Henrique vai falar um pouquinho sobre o trabalho dentro da RP Trader e o que a RP Trader também faz, mas ele é executivo de vendas na RP Trader e é bem legal isso, porque é um executivo de vendas, um vendedor, né? Um executivo de vendas é uma pessoa que realiza vendas dentro de uma empresa que terceiriza vendas, né? Então isso é, a gente está aí com um cara que é uma autoridade no assunto, né? Um cara que vive vendas, que vende para uma empresa que vende vendas. Ele é o cartão de visita dessa empresa. Henrique, se apresenta, por favor. Fala um pouquinho sobre pro pessoal sobre a tua carreira. Fala um pouquinho sobre o pessoal também, sobre a sua formação. Eu, particularmente, gosto muito de saber sobre a sua formação e essa conexão da sua formação em relação à profissão de vendas. Bom, legal. Primeiramente, bom dia para o pessoal, para todo mundo. Bom, me formei recentemente em engenharia de produção, né? E escolhi essa área comercial para dar continuidade na minha vida. E é uma área que me interessou bastante. Hoje em dia, eu realmente faço parte da RP Trader. Eu sou executivo de vendas aqui. E, cara, na RP Trader é muito interessante justamente por isso, porque a gente é uma empresa que vive venda, né? Então a gente vende para terceiros, a gente vende nós mesmos, então é venda o tempo inteiro. E realmente, o assunto de hoje que o Rafael vai mencionar e um pouco como que a gente pode melhorar a nossa produtividade nas vendas, como que a gente pode realmente melhorar o tempo que a gente gasta, que às vezes é muito tempo ocioso, então a gente tem que realmente otimizar o nosso tempo e realmente saber quem seria um vendedor mesmo, quem seria um potencial cliente para a gente entrar em contato e quem seria aquele potencial cliente que às vezes não vale a gente gastar o nosso tempo, né? Então a gente tem que saber muito bem valorizar o nosso tempo, a gente sabe que é muito importante. Legal. Henrique, obrigado pela sua participação, né? Imagina. É um talento aí, tá? Pessoal, vou dar uma dica para vocês. Peguem caderno, papel, caneta ou o próprio smartphone para anotar todas as informações aí também que são relevantes para você que é vendedor. Se você tem alguma dúvida, manda aqui no chat. Tanto eu como o Henrique teremos o prazer de poder responder sobre esse assunto, tá? Vamos fazer o seguinte, vou dar um desafio para você, você que está assistindo aqui a nossa live, coloca aqui embaixo o teu nome, coloca em que empresa que você trabalha, o que você faz nessa empresa, eu quero saber um pouquinho mais sobre você. Coloca aí o que você vende aqui embaixo, porque a gente vai tentar ajudar você a entender como você pode vender mais aí, tá? Henrique, então vamos lá. Existem pesquisas que apontam, né, que vendedores estimam que 50% dos vendedores estimam que foram extremamente assertivos, né? Numa reunião de vendas, assim. Então, os caras saem de uma reunião de vendas e eles acreditam que a reunião foi incrível, que todo mundo vai comprar deles, que todo mundo adorou aquilo que eles têm para fazer, tal. E aí, basicamente, os vendedores continuam não vendendo, né? Ontem, aqui eu estou em São Paulo, né? Eu moro em Curitiba, mas estou em São Paulo a negócios. E ontem eu tive uma reunião com um jantar, né, com uma cliente nossa aqui de São Paulo. E aí a gente conversando sobre gestão de vendedores, né, gestão de tempo, tal. E aí eu perguntei para ela, né, ela não tem mais a vendedora na operação dela, e eu perguntei qual que foi o principal motivo, né, da não participação da sua vendedora. Ela falou assim, olha, naturalmente um otimismo, né, um otimismo exacerbado, né, e uma pouca realização de vendas lá na ponta. E aí é muito louco isso, né, Henrique? Porque nós vendedores somos otimistas por natureza, né? Eu costumo dizer
que é fundamental a gente, sim, sermos otimistas, mas sermos otimistas realistas, né? Então, e é muito louco formar isso, né? Como que eu posso ser um otimista, mas ser um otimista realista? E aí eu vou fazer uma conexão sobre a nossa pauta de hoje, que fala sobre gestão de tempo para vendedores. Eu preciso parar de perder tempo com aquele potencial cliente ou aquele potencial lead que não vai comprar da minha pessoa, né? Eu preciso ter uma gestão de tempo assertiva para falar com o máximo possível de pessoas que têm interesse em comprar o meu produto e o meu serviço, né? Henrique, o que você acha assim, dessa primeira abordagem que a gente está falando aqui, né? Não perder tempo com quem não vai comprar ou não perder tempo com quem, cara, simplesmente não é qualificado para ser o nosso cliente. Fala um pouquinho sobre isso e sobre a experiência que você já teve aí no teu negócio. Legal, Rafael. Bom, primeiro, eu acabo fazendo muita reunião por dia, eu devo fazer aproximadamente umas 3 ou 4 reuniões que chegam por inbound, né? Ou seja, o Aham. cliente vindo até a gente. E a primeira coisa que eu tento fazer nessa reunião, até para não perder o meu tempo, é ver se realmente o cliente ele está qualificado. Ou seja, já fazer as perguntas de qualificação, para ver se ele realmente é um perfil ideal de cliente para eu estar gastando o meu tempo, né? E realmente atendendo ele da forma mais certa possível, ou já tentar falar para ele, ó, cara, infelizmente a gente não vai ter sucesso aí, você não vai ter sucesso como nosso potencial cliente, então, infelizmente é melhor a gente parar por aqui, porque não faz sentido para você. Então a gente pensa muito Legal. aqui no sucesso do cliente, que hoje em dia é o termo da moda, né? Todo mundo Aham. pensando muito no sucesso do cliente. Então a gente tenta realmente otimizar o nosso tempo desse jeito. Já no primeiro 5 minutos da reunião, já ver se o cliente é qualificado ou não é. E ele sendo Então, qualificado, pode falar. curioso, então. Então você, durante uma conferência já com o cliente, você já faz esse diagnóstico para entender se ele é um cliente qualificado ou não para a nossa empresa, né? No caso aí, para Perfeitamente. a RP Trader e tal. E aí, Exatamente. e é louco isso. Você não tem medo de falar para o cara que ele não é um cliente qualificado, ou que ele não tem fit, que ele não é fit para o negócio. Como assim? O dono da empresa não fica bravo com você, não? Né? Jogando lead fora? Não tem esse tipo de problema? Não, não tem problema não. Muito pelo contrário, né? O dono da empresa ficaria chateado comigo se eu vendesse algo que seria para um cliente que não é fit. Então é melhor você Aham. desperdiçar esse cliente, você e focar tempo em clientes que realmente fazem sentido, que vão agregar para o produto da empresa. E como que o cliente reage com isso, Henrique? Como que ele se sente? Ele não fica chateado? Porque, assim, é lógico, você é um executivo de alta performance, não um vendedor de alta performance, possivelmente você deve tratar isso da forma mais gentil possível, mas o cliente não fica ofendido do tipo assim, como assim, cara? Como assim você não me quer como teu cliente? Como que o cliente reage em relação a isso? Ele entende que realmente não faz sentido para ele. Eu tento demonstrar para ele que ele seria um dinheiro mal gasto, que ele poderia estar gastando em outro serviço que faça mais sentido para ele e para o perfil da empresa dele. Legal. E você contou também, né, que está um bom tempo na RP Trader, possivelmente deve ter trilhado uma carreira ali dentro, né, iniciando possivelmente em operações de porta de entrada, né, dentro da carreira. Então, Com certeza. e eu acho que a gente fala muito sobre cultura da empresa, né? Então, você valorizar os recursos humanos que você tem dentro da sua empresa, esses recursos humanos conhecem a cultura da empresa e como você hoje é um representante da empresa, né? Um porta-voz da empresa, né? É a porta de entrada, possivelmente por ter passado por esses estágios iniciais dentro da empresa e por conhecer profundamente a cultura, você consegue fazer esse crivo, né? De entender se o cliente é ou não um cliente ideal para a empresa. Com certeza. A gente trabalha muito com pré-venda aqui na RP Trader e eu, inclusive, já fiz a pré-venda. Hoje em dia eu faço a venda inteira, né? A venda complexa, mas eu já fiz a pré-venda. E eu tenho realmente esse discernimento de saber o que seria uma empresa fit para o nosso produto e o que seria, não seria uma empresa fit. Então, realmente, eu Tá. já ter experiência prévia nessa pré-venda faz muita diferença ali na abordagem com o cliente. Legal. Então, a primeira dica que a gente dá para você que está assistindo essa live em relação à gestão de tempo para vendedores é saiba claramente quem é o seu perfil de cliente ideal. Não perca tempo com aquele potencial cliente que não é seu cliente, ou que não é o cliente ideal, né? Invista tempo naquele cliente que tem o perfil de compra do seu produto e do seu serviço e o mais rápido possível se desconecte daquele potencial cliente que não é, perdão, daquele lead ou daquele suspect que entrou
dentro do teu funil aí e que não tem perfil para o seu cliente ideal, tá bom? Então, a primeira dica que a gente dá para vocês aqui, eu, né, como um professor, e o Henrique aqui como alguém que está em campo, né, é não perca tempo com clientes que não têm perfil para comprar o seu produto e o seu serviço. Se você não sabe como definir o seu perfil de cliente ideal, aqui no meu canal do YouTube, dá uma olhada aqui na minha biografia, tem o meu Linktree, e ali você clica no YouTube, tem um vídeo chamado Como Crescer o Seu Negócio 100%, 100 vezes mais, onde eu ensino como construir o seu perfil de cliente ideal. Então você vai sofrer menos com pessoas que não têm não tem nenhum ponto de contato com a sua empresa, tá? A segunda dica que a gente dá, né, sobre uma gestão de tempo, né, como vendedor, é organize as suas tarefas e suas responsabilidades. Henrique, fala um pouquinho sobre isso e como que você usa isso daí no seu dia a dia. Eu quero reforçar para você que está aqui, a nossa audiência está bem legal aqui, Henrique, tá? Quero reforçar para você que está consumindo nosso conteúdo, manda aqui nos comentários o que você faz. A gente quer saber, né, Henrique? Né, Henrique? Faz aqui meu sinal. A gente quer saber o que você faz, o que você vende. Se você vende criptomoeda ou vende pão de queijo, a gente quer saber o que você faz e como a gente pode te ajudar aqui. Então, a segunda dica, Henrique, é organize as suas tarefas e as suas responsabilidades. Fala para mim, Henrique, sobre isso, né? Um cara que é formado em gestão da produção, isso mesmo? Um executivo... engenharia da produção, né? Engenharia da produção. Um executivo de vendas que é formado em engenharia da produção. O que essa formação te trouxe, Henrique, para essa etapa de organização de tarefas no seu dia a dia como vendedor? Legal. Bom, engenharia a gente estuda muito processo, né? Então, eu automaticamente, quando entrei no mundo do comercial, das vendas, eu comecei sempre a ter uma planilha, alguma coisa para justamente ter um processo e não me perder em informação. É muito importante saber armazenar as informações que são importantes. Então, Boa. cara, hoje em dia uma coisa que eu uso muito e não abro mão é uma planilha do Excel. Por mais que meu chefe sempre fale, não, vai pro CRM, coloca tudo no CRM, é muito mais fácil. O teu chefe é chato? Teu chefe é chato com CRM? Um pouco, ele gosta de tudo sob controle. Mas ele tá certo, ele tá certo. Mas enfim, eu não abro mão da minha planilha, eu gosto de ter ali diariamente quais são minhas tarefas por dia, qual que é mais importante, qual é menos importante. Acho que esse é um jeito que eu me encontro de conseguir render mais, né, na minha profissão. Entendi. Então você usa ferramentas para te apoiar nessa organização das suas tarefas, né, e das suas responsabilidades. A gente sabe que o CRM, né, que é uma ferramenta de gestão para vendedores, é uma baita uma ferramenta que pode ajudar. Mas se você não tem nenhum tipo de ferramenta, um SaaS, né, um software como serviço para fazer a sua gestão das suas tarefas, você pode usar uma planilha de Excel, né? O Henrique acabou de comentar que ele usa também o Excel como uma ferramenta de apoio, né, do dia a dia dele. O que é importante é conectar aqui, né, Henrique? O problema do Excel é que a gente acaba não conseguindo compartilhar com mais pessoas, né? A não ser que você use, por exemplo, um Office 365, Exatamente. que você consegue, ou um G Suite do Google, né, que você consegue compartilhar aquela planilha com mais pessoas, né? Então o CRM ele tem essa facilidade de te ajudar a organizar as suas tarefas e as suas responsabilidades. Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade, né? Por exemplo, eu organizo as minhas tarefas do próximo dia, todos os dias antes de dormir, antes de deitar. Então, eu na verdade, as minhas tarefas do meu dia a dia, eu utilizo uma ferramenta dentro do meu iPhone, né? Então eu uso para fazer a minha gestão de... Eu já mostrei para você, né, como que eu faço a curtida daquelas tarefas, eu determino períodos específicos para cada uma daquelas tarefas. Você, como vendedor, como que você faz a sua gestão de tarefas do dia que você tem para trabalhar? Você faz à noite, né, um dia anterior, ou você faz logo pela manhã? Que dia que você organiza suas tarefas normalmente? Ambos. Geralmente, quando eu encerrei meu dia de trabalho, eu olho que eu tenho para fazer dia seguinte, até para me organizar mentalmente para esse dia seguinte. Mas também sempre quando eu acordo no dia seguinte, a primeira coisa que eu faço é entrar na minha agenda, ver meu Excel ali, exatamente o que eu tenho para fazer, e até para organizar quais seriam minhas prioridades, quando que eu tenho um tempo livre, quando que eu não tenho. Então, eu acho que é em ambos os casos, tanto antes de quando eu encerrei o meu serviço, como quando eu acabei de entrar no serviço também da mesma forma. Então, Henrique, fala um pouquinho de novo. Então você organiza a sua agenda em 2 dias, isso? Você organiza a sua agenda
um dia anterior e no dia você faz uma breve revisão. Isso daí? Isso mesmo? Quando eu encerro o meu dia, eu sempre deixo claro o que eu tenho para fazer no dia seguinte, até para me organizar, saber se eu tenho compromisso muito cedo ou se eu não tenho compromisso tão cedo. Então, eu gosto de ter essa organização feita de forma prévia, né? E dia seguinte também, quando eu acordo, eu gosto sempre de relembrar, exatamente para relembrar qual seria a minha prioridade, qual que é a minha prioridade, quando que eu vou ter um tempo livre, ou quando que eu posso gastar tempo em cada operação que eu tenho para fazer durante o dia. Legal. Então, a primeira dica que a gente dá para você que quer ter uma boa gestão de tempo, você vendedor que quer ter uma boa gestão de tempo, fale, né, defina claramente quem é o teu perfil de cliente ideal e coloque energias para trabalhar com esse perfil de cliente ideal, né? E naturalmente fuja daquele potencial cliente que não é ideal. Ó, a Julie mandou aqui, organização é tudo. Eu concordo com você, Julie. A gente está falando aqui com o Henrique, né, um executivo de vendas de alta performance, formado aí em engenharia da produção. Então, um cara que olha para vendas como uma esteira de produção e prepara, né, organiza os insumos antes, né, de vender ou de sair falando com todo mundo, né? Então, a primeira dica é defina o seu cliente ideal, né? A segunda dica é priorize o tempo das suas funções. E a terceira dica, você já deu um spoiler, cara. Você falou armazene as suas informações, né? Tenha um Quebrei o roteiro. lugar. Já deu um spoiler aqui. Armazene as suas informações, tenha um local para armazenar as suas informações, né? Então a gente sabe que é fundamental você ter esse local para armazenar as suas informações. E a gente falou sobre ferramentas, a gente falou sobre CRM, a gente falou sobre planilhas de Excel. Use, por exemplo, agendas compartilhadas, né? Por exemplo, o próprio Google Calendar, né, Henrique? É uma Com excelente certeza. ferramenta para você fazer a sua gestão da sua agenda ou das suas atividades e compartilhar com o máximo possível de pessoas, tá? Quarto item aqui, o quarto item na verdade, o terceiro item, né? O primeiro defina seu cliente ideal, o segundo, prioriza o tempo das suas funções, né? O terceiro, armazene as informações e o quarto otimize o tempo vago das suas visitas. O quarto item otimize o tempo vago das suas visitas ou das suas conferências ou, né, dos seus clientes que estão entrando ali. Henrique, fala para nós então, por que é tão importante otimizar o seu tempo entre uma reunião e outra ou entre uma visita e outra, por favor. E fala para mim como que você faz isso aí no seu dia a dia na RP Trader. Obrigado para quem está mandando um coraçãozinho ali. Sempre acontece, digamos, o cliente acaba chegando um pouco atrasado, algo do gênero, e em vez de você ficar parado esperando esse cliente, você tem que realmente otimizar o seu tempo. Então, você manda aquele e-mail que não é tão importante, você deixa para mandar no final do dia, você já pode adiantar esse e-mail, ou alguma outra tarefa que não seja prioridade, né? Aquela tarefa secundária que você sabe que qualquer momento você pode parar de fazer essa tarefa, que não tem problema nenhum. Então, Que gasta tempo legal. nesses. Realmente, eu gosto mais desses e-mails, aquelas coisas que você sabe, geralmente manda no final do dia, né? Que é mais tranquilo. Já que está com o teu Uhum. tempo ocioso ali, você já pode adiantar essa informação, né? Legal. Então, entre uma reunião e outra, vou investir tempo em atividades que não eram tão importantes, ou que eu Com certeza. achava que não era tão importante, mas que naturalmente, lá no final do meu processo de vendas, vai impactar, como mandar um Com e-mail, certeza. como mandar um WhatsApp, como Até realizar porque uma no final do dia ligação. pode surgir um potencial cliente querendo conversar com você às 5:30 da tarde, 6 horas da tarde, e você não pode dizer É, não, né? Então, se já é, tiver feito tudo antecipadamente, é melhor. Que legal, Henrique. O que acontece? Deixa eu compartilhar um dado com vocês. Existe um estudo que diz o seguinte, que nós tomamos cerca de 35 mil decisões diárias por dia, né? Então, nosso cérebro toma cerca de 35 mil decisões diárias por dia. Então, levanta da cama, escova os dentes, toma um banho, troca de roupa, pega o carro. Então, são decisões que o nosso cérebro está tomando diariamente, né? E aí o que acontece? Eu não sei você, mas no final do dia, você está o quê? Exausto, né? Mentalmente falando, ou até fisicamente, se você pratica algum tipo de esporte, mas mentalmente você está sobrecarregado. O que, que é. Por que a gente fala sobre otimizar o seu tempo entre as suas visitas? O que acontece? Nosso cérebro ele quer economizar energia, ele não quer gastar energia, né? Ele quer descansar porque ele está tomando decisões o tempo inteiro. Então, quando você se força a utilizar esse tempo vago entre uma reunião ou entre uma visita comercial ou um atendimento de um cliente,
o que você está dizendo para o seu cérebro? Cara, vamos usar o máximo possível da minha capacidade a meu favor nesse momento. Então, eu deixo de procrastinar aquela minha atividade para o final do dia e faço agora, e isso no longo prazo ou no médio prazo vai trazer um retorno para mim, vai trazer um resultado para mim. Faz sentido, Henrique, e se puder compartilhar em algum momento se aconteceu um case real com você desse tempo de otimização, que você mandou um e-mail, sei lá, para um cliente que estava te enrolando para fechar, mas o cara simplesmente respondeu, deu sim ou não, mas e aí você parou de perder tempo com aquele cara. Ah, não, sempre é muito importante, né? Realmente, a otimização de tempo é muito importante, não só para os vendedores, mas para qualquer mercado. E eu acredito muito que a gente tem que priorizar o que é importante para fazer sempre no começo do dia, justamente por isso que você falou. Nosso cérebro está mais tranquilo, você acabou de acordar, você está com muito mais energia para gastar. No final do dia, você realmente tem que deixar para aquelas últimas tarefas que já não são tão prioridades. E essas que não são tão prioridades mesmo, que você tem que fazer nesse tempo ocioso que você tem 5, 10 minutos, que é uma coisa rápida ali, que você não vai perder muito tempo para fazer uma coisa muito bem feita, já que ela não é uma prioridade. Legal. A respeito de algum cliente, não me Não recordo nenhum lembra. caso assim de... Não lembra. Mas com Mas, certeza sempre tem aqueles clientes que estão, às vezes você já colocou até fora da tua pipeline e falou, putz, esse aqui não vai dar certo. Ultimamente teve um caso desses que ele voltou de última hora e vamos fechar o contrato. Então acontece. ah, entendi. Então tem um case real, né? Um case real em Tem, que tem. terminei uma reunião, aproveitei para mandar um e-mail para alertar aquele cliente, para dar um oi para ele, e aí ele me Sim, respondeu falando, cara, vamos fechar. Possivelmente naquele momento o cara estava pensando em você, e aí você, pelo simples exatamente. fato de otimizar o seu tempo, teve sucesso ali. Isso mesmo? Exatamente. Legal. Exatamente. Foi aquele e-mail quase de despedida que a gente chama, né? Ó, tô deixando você ir, então tchau, tchau da pipeline. Um dia depois chega a resposta, não, vamos fechar. Então é mais ou menos assim que Legal. funciona. Top. Henrique, a gente tem na nossa quinta dica evite reuniões excessivas e maçantes, tá? A minha pergunta Tá. para você a gente sabe, né? Você foi compartilhando aqui que você faz muitas conferências, né? Você acaba fazendo bastante conferências. Acho que você deve fazer também algumas visitas presenciais. Qual a quantidade média de visitas ou de reuniões diária que você faz, por favor? E o máximo, né? E se já teve algum momento em que você passou desse máximo e como foi o pós, assim, para você como executivo de vendas aí de alta performance? Olha, geralmente eu faço de 3 a 4 reuniões por dia, mas já chegou dias que eu cheguei a fazer 6, 7. Então, Uou! varia muito de dia e realmente, é o que você falou, às vezes tem pessoas que gostam de conversar muito, então você tem que saber o momento de você deixar ela conversar e o momento de ser mais objetivo, para justamente porque você, 20 minutos depois, já tem uma outra reunião, então você não pode deixar estender muito, e você precisa focar nos pontos que são os principais, né? Que é para você realmente extrair a dor do cliente, mostrar para ele qual que é o teu diferencial, o que que você vai agregar no serviço dele. E como que foi, fisicamente falando, pós 6 reuniões? Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, né? Então não vejo tanto problema assim em reuniões, mas o principal problema realmente é a otimização do tempo, né? Que você tem que, digamos, fazer essa reunião, fazer o passo a passo ali, tudo que você programou durante a reunião, e você não pode deixar ela estender mais do que o tempo previsto, né? Então, às vezes, você tem que saber Legal. interromper a pessoa na hora certa, e focar realmente no que importa para você não perder esse tempo e, digamos, a reunião não ser muito assertiva. Qual é o tempo médio das suas reuniões, das suas conferências? Em volta de 40 a 45 minutos. Claro que varia muito Legal. de cliente para cliente, mas é um normal, assim. Daí logo depois da Então, reunião, eu já tento mandar todas as informações para ele por e-mail, então esses 15 minutos que me sobra, eu faço outros detalhes. Atualizar a planilha, realmente essas tarefas secundárias. legal. Então você conseguiu fazer 6 reuniões, por exemplo, porque eram conferências. Se tivesse que Exatamente. deslocar fisicamente, né, de automóvel, de transporte público, você não teria tido esse sucesso. Com certeza. A reunião presencial, ela sempre gera mais conexão com o cliente, né? Mas a videoconferência, como otimização de tempo, é muito melhor. Não tenha dúvida. Legal. O cliente recebe melhor, tá? Quando você propõe uma conferência ou uma reunião presencial. Olha, eu acho que varia muito, mas ambas as formas eles não se opõem a isso. Ok, legal. Então a dica que a gente pegou aqui com o Henrique durante você até pode ter
uma grande quantidade de reuniões. Porém, tenha uma boa gestão de tempo dessa reunião. Vá preparado com o teu script, né, com as suas perguntas de levantamento de dor, com as suas perguntas que vão provocar uma Qualificação é mudança, bem importante, né? com Qualificação pergunta. antes de começar a reunião. Quando você diz qualificação antes, é a nossa dica um, né? Exatamente. Ter bem claramente quem é a sua persona, né? Quem é o seu nicho, né? E trazer isso de uma maneira bem qualificada para a reunião, porque a reunião naturalmente vai ser muito mais produtiva, tá? Penúltima dica para gestão de tempo, para você, vendedor, é evite retrabalho. Evite retrabalho. Então, o que, que eu sempre aconselho aos vendedores que eu treino, aos vendedores que fazem parte do meu time é anote o máximo possível de informações que você coletou numa reunião. Eu particularmente, sempre quando eu faço alguma reunião de onboarding, né, que é uma reunião de trazer um cliente para dentro da minha estrutura, eu sempre peço permissão para os clientes, mas eu normalmente gravo essas conferências, né, ou essa reunião presencial. Eu estou aqui sempre com a câmerazinha, com o pedestal, e eu gravo. Por quê? Porque eu tenho certeza que meu cérebro não tem a capacidade de armazenar todas as informações que foram ditas nessa reunião. Então, essas gravações, elas me possibilitam a buscar informações passadas que eu deixei de anotar. Ou, né, construa uma ata. Né? Então, Henrique, fala um pouquinho sobre evitar retrabalho. Por que que isso é tão importante na vida de um executivo de vendas de alta performance, no seu caso aí, por favor? Como eu falei, eu gosto muito da planilha do Excel. Todas as informações importantes eu sempre coloco ali, o que, que o cliente quer, o que, que ele necessita, qual que é o diferencial no atendimento dele. Então, e eu sempre tento organizar também, digamos, quando seria o momento que eu vou retornar para esse cliente. Ou seja, eu faço uma reunião, depois de uns 4, 5 dias eu vou dar um feedback para ele ou entrar em contato com ele novamente. E eu não posso perder esse tempo, que a gente sabe que o cliente acaba esfriando, então você não pode deixar esse cliente ficar frio. Realmente, o retrabalho é uma coisa que ninguém gosta, a gente tenta evitar ao máximo. E tudo que você puder fazer de ferramentas, aí, coisas para você não ter retrabalho, não ficar escutando uma ligação, que o nosso CRM sempre grava as ligações, né? Então, às vezes, você perder 15 minutos escutando uma ligação tua, você pode, quando você terminou a ligação, pegar os pontos principais da ligação, colocar ali como uma observação embaixo, como um comentário, que daí você não precisa escutar esses 15 minutos novamente. Então, Até porque é muito chato, né? Você ligar para com o cliente certeza. para montar você está montando uma proposta para o cliente e você liga para ele falando: Oi, tudo bem, Rafael? Oi, Henrique, tudo bem? Então, Rafael, eu tô Perfeito. te ligando só para alinhar mesmo. O que que era que você precisava que eu cotasse para você? O que que é que você precisava que eu cotasse mesmo, né? Então, assim, é meio frustrante e não profissional, né? Como que o cliente vai se sentir com Com certeza. uma ligação dessa, né? De buscar insumos de tudo aquilo que ele já tinha falado. E a última dica, né, para você poder almoçar aí, Henrique, para a nossa audiência também poder almoçar, é organize suas ferramentas. A gente vive a era dos aplicativos, a gente vive a era dos softwares, né? A gente vive a era das redes sociais, onde tudo, tem muita coisa e você acaba entrando numa pira total, né? Que é o que? Gerenciar tudo isso e você não sabe como gerenciar tudo isso. Então, a minha dica para você é organize as suas ferramentas. Utilize naturalmente aquela ferramenta que é fundamental para o seu trabalho. Foque nessa ferramenta, masterize o máximo possível essa ferramenta. E eu sou assim, aquela frase, né? Menos é mais. Então, eu costumo ter o mínimo possível de ferramentas, eu costumo a minha caixa de entrada do meu e-mail tem o mínimo possível de mensagens não resolvidas ali. Então, assim, eu sou meio metódico em relação a isso. Eu não gosto muito de perder tempo com várias ferramentas. Tá? Então, eu sempre masterizo uma ferramenta, tento utilizar aquela ferramenta o máximo possível ao meu proveito. E quando eu vou usar uma ou outra ferramenta, eu uso alguma particularidade, tá? Mas eu sempre tenho uma ferramenta master para fazer a minha gestão de tempo aqui. Por exemplo, eu utilizo uma ferramenta dentro do meu iPhone aqui que ajuda a gerenciar as minhas atividades. Henrique, e você? Como que você organiza as suas ferramentas? Hoje em dia, as ferramentas principais que eu uso é realmente o CRM da empresa, né? Que meu chefe sempre fala que tem que atualizar o tempo inteiro, porque ele gosta de ter o controle. É o Excel que eu não abro mão, acho que para mim é uma das que mais servem, assim, eu consigo colocar várias informações ali, eu sempre me dei bem com o Excel. E a última ferramenta que eu utilizo bastante é o Google Agenda, né? Que você marcar até pro teu cliente,
ele não se perder também na agenda dele, não ter um no-show. Então é importante você ter, eu acho que eu diria essas 3 ferramentas são bem importantes, assim, um CRM bem definido, bem organizado, com um auxílio de alguma planilha, alguma agenda, algo teu, assim, pessoal, e um Google Agenda para realmente para o cliente mesmo. Legal, Henrique. Henrique, fala rapidinho o que a RP Trader faz e como você pode ajudar a nossa audiência que está aqui nos assistindo nessa live. Bom, a RP Trader, ela entra aí como um braço direito do comercial de qualquer empresa, né? Então, o que a gente faz basicamente? A gente marca reuniões qualificadas para os nossos clientes. O que seria uma reunião qualificada? É uma reunião que passe por todos os critérios de qualificação que o nosso cliente definiu. Ou seja, um exemplo simples e fácil aqui. Digamos que você oferece algum serviço que você quer conversar com empresas que, digamos, da área de saúde, que tenham mais de 100 funcionários e você quer conversar com a pessoa de RH. Só que você não faz ideia de como chegar nessa empresa, não tem tempo para fazer isso. E o que a gente faz para te ajudar? A gente realmente faz essa pré-venda para você e marca essa reunião com esse potencial cliente, ou seja, com empresas que tenham mais de 100 funcionários e com essa pessoa responsável pelo RH, que é para quem você vai vender o seu produto ou serviço. Então a gente faz essa pré-venda para você só se preocupar com a parte de fechamento mesmo. Isso é gestão de tempo, né? Então a gente também, aí está contando aí, a RP Trader ajuda a você, vendedor, não perder tempo na etapa de prospecção, focar 100% na sua venda. Se você gostou, se você está gostando desse conteúdo, galera, peço para você aqui no comentário, coloca um símbolozinho aqui do rock and roll, dá um joinha, dá um oi aqui pra gente, tá bom? Henrique, eu quero te agradecer. Fala aqui para mim o teu Instagram para o pessoal te encontrar e mandar inbox aí se a gente tiver pessoas que querem contratar o seu trabalho. Bom, meu Instagram é Henrique Seiderer. Quem quiser, qualquer dica, qualquer coisa que eu puder ajudar, entre em contato. Se quiser nossos serviços também, eu estou à disposição para estar marcando uma conferência. Como eu falei, já faço umas 4, 5 por dia mesmo. Mas os primeiros momentos eu já vou tentar te qualificar. Então, legal. Você quer passar o telefone da empresa também? Da RP Trader? Agora você me pegou aqui, calma aí, deixa eu abrir. Eu tenho aqui, fica tranquilo. É 41 3906 0311. Eu já tinha pegado todas as suas informações aqui, já tinha me preparado. Ó, a Ana Mitter aqui do Vamos Marcar, acho que ela quer conhecer um pouquinho sobre o trabalho também. Manda lá, Ana, procura o Henrique que ele vai falar contigo também. Galera, muito obrigado. Se você gostou desse conteúdo, eu quero fazer um convite para você. Eu tenho um grupo no Telegram, que é um grupo exclusivo para você que quer aprender a vender mais, para você que quer masterizar suas vendas. Diariamente eu posto um conteúdo dentro desse grupo. Henrique, muito obrigado, cara. Uma honra ter você aqui conosco, né? Um vendedor aí de alta performance, um vendedor de uma empresa que ajuda as pessoas a vender mais. Então, essa empresa possivelmente ela justifica aquilo que ela faz, né? Tem um bom vendedor, né, para vender os produtos dela e aí é um bom cartão de visita. Henrique, tamo junto. Muito obrigado, cara. Boas vendas para você. Para você, vendedor, que você possa ter agora uma boa gestão de tempo baseado nas dicas que a gente passou aqui para vocês. Tamo junto. Bom almoço. Tchau, obrigado pela oportunidade de aparecer aqui. Tamo junto, conte comigo aí, tá bom? O André mandou aqui, Henrique me engravida. Palhaço, né? Meus amigos, fazer o quê? Tá famoso, Henrique. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado, Henrique.